Olá, vou começar aqui Teorema de Pitágoras. Na realidade, tem uma aula anterior, mas ela só serve para preparar mesmo, né? Você observe aqui a formação do triângulo retângulo, que tudo que a gente falar sobre o Teorema de Pitágoras só serve para esse tipo de triângulo, que a gente chama de triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, para valer o Teorema de Pitágoras, você tem que estar dentro de um triângulo retângulo. Esse lado, que é oposto ao ângulo de 90 graus, observa que o ângulo é formado por esses dois lados aqui. O lado que não forma o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Esses dois lados aqui que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E aí Pitágoras, que era um filósofo grego, viveu em torno de 500 anos antes de Cristo, então nasceu mais de 2.500 anos da descoberta dele, ele descobriu a seguinte coisa, que esse lado aqui, que é a hipotenusa, elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados desses dois lados aqui, que a gente chama de catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Aí eu venho aqui com um exemplo que serve um pouco para ilustrar a demonstração que eu coloco e depois já começo aqui uma aplicação num exercício resolvido. Então observa que eu estou num triângulo retângulo, tem esse lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que eu quero descobrir o valor dele, então coloco o x aqui, e esses dois lados, que são os catetos, que formam o ângulo de 90 graus, mede 3 e 4. Nesse aqui eu não boto unidade, então pode ser qualquer coisa, pode ser 3 metros, 3 centímetros, 3 milímetros, 4 metros, 4 centímetros, a unidade aqui não está importando. Peguei a fórmula, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você tem que localizar quem é o A, quem é a hipotenusa. Então aqui, como eu já disse, é o ângulo de 90 graus. A hipotenusa está do outro lado. Tem que tomar cuidado que esse triângulo vai virar. Então você tem que estar sempre atento de quem é a hipotenusa. Então aqui o x é a hipotenusa. Então no lugar do A, coloquei o x. Os outros dois, o B e o C, não importa a ordem. Então, no caso aqui, o B são 3 e o C é o 4. Como é uma soma, né, a ordem aqui não vai influenciar no resultado. Fazendo as contas, né, repetir o x2, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Toma cuidado aí, não é 3 vezes 2, nem 3 mais 3. É 3 vezes 3. Esse 2 aqui de cima, que é o expoente, indica que o baixo a multiplicar por ele mesmo. Então, é 3 vezes 3, 9. Aqui é 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Repetir mais uma vez o x2, 9 mais 16, 25. O 2, que é potência, foi para o lado de lá como raiz. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 25. Aqui, no caso, o autor, que eu peguei isso da internet, esse exercício resolvido, ele faz um pouquinho diferente. Ele tira a raiz quadrada dos dois lados. O efeito é o mesmo, né? Ele quer tirar esse 2 aqui, que é o expoente, para ficar só o x e ter o resultado. Então, para isso, ele tira a raiz quadrada dos dois lados, que é a operação inversa. Raiz quadrada de x2 dá x. Raiz quadrada de 25 dá 5. Boto mais um exemplo aqui, ó. E observa que agora o ângulo de 90 graus está aqui. Eu nem sinalizo ele, mas pela forma você consegue identificar. Quem vai ser a hipotenusa? 10. Então, no lugar do A, ficou 10. Observa que um dos catetos é x agora. Então, um cateto vai ser 6 e o outro vai ser x. Coloquei lá, 6 e x. Fiz a conta, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 6 elevado ao quadrado dá 36. E aí observa que eu peguei esse 36 e joguei para o outro lado. Ficou 100 menos 36, 64. O x2 ficou do outro lado. Antes de jogar, né, a raiz, fazer aquela operação da raiz, eu inverti aqui. Ó. Se 64 é igual a x2, eu posso dizer que x2 é igual a 64. Não fiz aquela troca de sinal nem nada, porque os dois ficariam negativos, teria que multiplicar por menos 1, aquela história toda, o efeito seria exatamente isso. É só você usar o raciocínio. Se 64 é igual a x2, o x2 tem que ser igual a 64. Aí fica mais fácil. E você vai poupar ali, trabalhar com sinal negativo, que é sempre um risco de erro.
Esse 2 aqui, que é a potência, ó, foi para o outro lado como 64. Eu não fiz desse jeito aqui. Então, tem duas maneiras de fazer. Ou você coloca a raiz dos dois lados e aí vai eliminar o 2 que é expoente, extrai a raiz aqui. Ou você só faz assim, ó, do jeito que eu fiz aqui. Esse 2 é expoente da potência, vai para o outro lado como índice da raiz, que a gente não escreve. Então, esse 2 aqui, ó, que é a potência, vira raiz, que é a operação inversa. Raiz quadrada de 64 é procurar o número que multiplicado por ele mesmo dê 64. 8 vezes 8 não é 64? Então, raiz quadrada de 64 é 8. Descobri o valor de x. X igual a 8. A mesma coisa foi feita aqui, ó. Raiz quadrada de 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25? 5. 5 vezes 5 dá 25. Passo alguns exercícios aqui. E aqui eu venho com um exercício resolvido também, em que o resultado não é um número inteiro, é uma raiz, né? Pitágoras, né, e seus discípulos tiveram esse problema lá 500 anos antes de Cristo. Eles acharam um resultado que na época não dava nem para saber qual era. Isso deu um maior problema. Por quê? Porque se você pegar aqui um triângulo retângulo simples, que esse lado mede 1, esse lado mede 1, quando você aplica o teorema de Pitágoras, o resultado é a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, é o pior tipo de número que existe. Por quê? Porque você não consegue achar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2. Se você pensou em 1, cuidado. 1 vezes 1 dá 1 e não 2. Né? Então, esse número é aproximadamente 1,41. Na realidade, você nunca acaba de escrever esse número. Ele é um número que a escrita é infinita. E pior, não se repete, não é nem uma dízima periódica. Em resumo, a melhor maneira de indicar esse número é deixar dentro da raiz mesmo. Deixar assim desse jeito, raiz quadrada de 2. Eu venho com mais um exemplo aqui, ó. Peguei aqui um triângulo. Observa aqui agora, aonde está a hipotenusa? Do outro lado aqui, ó, x. O ângulo de 90 graus está aqui. Então, esse 3 e esse 1 são os catetos. A hipotenusa é o x lá do outro lado. Então, tem que ter cuidado. Então, o x entrou do lugar do A, que é a hipotenusa. Botei o 1 e o 3 aqui, fiz as contas. 1 elevado ao quadrado dá 1, 3 elevado ao quadrado dá 9, 1 mais 9, 10. Quando eu jogo a raiz para o lado de lá, ó, x ficou igual a raiz quadrada de 10. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo dê 10? Não. Se você pegar 3, 3 vezes 3, 9. Se você pegar 4, 4 vezes 4, 16. Passou. Né? O 10 está entre 9 e 16. Então, a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 16 está entre 3 e 4. Não é um número inteiro. Se não é inteiro, é irracional quase certamente. Então, como aqui é um número inteiro, raiz quadrada aqui que não é exato, vai ser irracional. Então, raiz quadrada de 10 é um número irracional, deixa desse jeito mesmo. E aí eu passo mais 3 exercícios aqui, em que a resposta vão ser esse tipo de número irracionais. E aí, finalmente, passo 3 probleminhas, que é a mesma coisa, só que o enunciado, em vez de vir já em forma de figura, ele vai vir aqui com um enunciado escrito, né, e uma figurinha. Então, aqui eu digo que tem um avião que percorreu a distância de 5.000 metros em posição inclinada, então ele estava aqui e viajou 5.000 metros. E com isso ele alcançou a altura, né, e com isso ele percorreu no chão 3.000 metros. Então, estava aqui, subiu no chão aqui, ó, dá 3.000 metros. A pergunta é qual a altura do avião? Que altura ele alcançou? Observa que a altura aqui vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Então, você pode aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir a altura do avião. Isso vai ser o nosso x. Aqui, como eu já disse, 5.000 metros. Aqui, 3.000 metros. Esse, novamente, é um exercício que eu peguei da internet. Então, está resolvido aqui não por mim. Mas é a mesma coisa, né? Ele já começa substituindo na fórmula. A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, está desse lado. Então, é 5.000. O x e o 3.000 são os catetos. 5.000 elevado ao quadrado, né? Dá 25
milhões, 3.000 elevado ao quadrado, dá 9 milhões. E você pode usar a calculadora para resolver essas contas. Jogou 9.000 para o lado de lá, vai ficar 25 milhões vezes 9 milhões, dá 16 milhões. Esse 2, que é potência, né, vai para o outro lado como raiz. Ou do jeito que ele gosta de resolver, tira a raiz dos dois lados. Raiz quadrada de 16 milhões, raiz quadrada de x2. Pegou a calculadora, raiz quadrada de 16 milhões, dá 4.000. Então a altura aqui, que é o x que o avião está, é igual a 4.000. O avião subiu 4.000 metros. Até a próxima. Abraço.